Olá, boa tarde. Hoje, dia 3 de julho, mais um NT Sul começando com as notícias quentinhas nesta hora do almoço aqui na tela da TV Novo Tempo. Na edição de hoje, a gente mostra onde finalmente vai ficar e funcionar a cozinha comunitária de Cachoeira do Sul. O projeto apresentado em maio do ano passado pelo então secretário Luiz Fernando Godoy deve servir 200 refeições por dia. E ainda, a chegada do frio lota albergue de Cachoeira. Desde maio, o local está abrindo mais cedo, da 1h30 da tarde até às 7 horas da manhã, com oferta de alimentação, banho e abrigo. Professoras aposentadas confeccionaram mais de 100 peças em tricô e crochê para o projeto Pés Quentinhos. O grupo Tricoteiras da Resistência envolve os 42 núcleos do CEPER Sindicato em todo o Rio Grande do Sul. No meio rural, o maior desafio dos produtores é conseguir recuperar o solo lavado pela enchente. Na lavoura do seu Nestor Treichel, o nível da água, com muita correnteza, chegou a 3 metros. A ideia é mudar essa estrutura para uma parte mais alta, mas num primeiro momento não tem tempo hábil para isso, porque daqui 3 meses nós teríamos que já estar com a lavoura pronta. E nós não vamos ter tempo hábil para isso, né? E hoje tem dicas da Francine Hernandes para amenizar o sofrimento dos cães com o frio. Sim, eles também ficam encolhidos, sem disposição quando a temperatura baixa muito. Nós vamos aprender como preparar uma caminha bem aconchegante e adaptar a alimentação. E como você já sabe, o NT Sul tem aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar aí a sua mensagem com uma informação, um recado, uma reclamação, uma boa notícia e o número do nosso WhatsApp vai para a telinha. É esse que você está vendo aí, o 51997697129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou no YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. O frio chegou com intensidade e o albergue mantido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul está com 18 abrigados e lotação esgotada. Mesmo assim, a cada ano uma situação se repete e muitas pessoas em situação de rua preferem enfrentar as dificuldades do clima a ir para o abrigo. A Lena Caetano percorreu praças da cidade, conversou com algumas dessas pessoas, ouviu histórias e também diferentes justificativas. Dia de inverno com temperatura baixa suavizada pelo sol. Nesses dias, em Cachoeira do Sul, é fácil encontrar pelas praças da cidade várias pessoas em situação de rua, em diferentes situações, condições e cada um com sua história. O Jorge André diz que está tentando parar de beber porque está com hepatite C, em tratamento e aguarda internação. Mesmo assim, por gostar de estar sozinho, ele prefere ficar na rua do que ir para o albergue da prefeitura. Em outra praça, encontramos a Márcia Flores. Ela dorme em uma casa abandonada e só pretende pernoitar no albergue para facilitar o transporte para Caçapava, onde será internada para tratar a dependência do álcool. Era para ir hoje, a internação saiu, né? Mas daí quebrou o carro, né? 7 horas eu entro agora no albergue ali para ir amanhã de manhã que daí. Internação para quê? Do álcool e do... E tô com minha filha apontada também, né? Do carro, pego comida nos restaurantes, tem bastante gente que me ajuda. Tu tá há quanto tempo na rua mesmo? Olha, eu tô com 37 anos, 37 anos já. Quanto? Eu tô com 37 anos, desde novinha. Eu tô muito doente, eu tô doente mesmo. Por isso que eu vou me internar. Já teve internado alguma vez, né? Já. Chegou a voltar para casa? Voltei, mas daí o álcool, é o álcool. Caiu daí. Caí de novo. Mas vai mudar, tudo vai mudar, se Deus quiser e Deus quer. A Leci conta que há muitos anos veio do interior para a cidade. Circula de praça em praça, sempre acompanhada de cães de estimação e de garrafas de bebida. Conta que a casinha onde morava foi atingida pela enchente, mas não arreda a pé. Quer reconstruir. Se cadastrou na Defesa Civil e aguarda algum benefício. Estou dormindo lá, arriscando a minha vida. É? Tô. Não foi para o albergue? Tu não vai para o albergue? Não vou para casa dos meus cachorros. Por causa dos cachorros. É, não. Quantos cachorros tu tem agora? 5 cachorros 5? E 16 gatos. Misericórdia, tu cuida de tudo isso?
Eu peço nos restaurantes a sobrinha dos pratos para eles, peço ração, eu peço para dar para eles. O Jorge, a Márcia e a Alessi são apenas exemplos dos tantos que circulam pela cidade. Em abril, a Secretaria de Inclusão Social iniciou o trabalho de busca ativa para mapeamento e identificação dos moradores em situação de rua. Um trabalho inconcluso quanto a números, porque sempre são encontrados novos rostos na rua ou em busca dos serviços da SMIS. Atualmente, 18 estão no albergue e da última busca ativa, 13 se recusaram a ir para o abrigo. O que nos chamou a atenção, e isso foi passado pela equipe, é que os usuários que foram encontrados nos locais, nas praças, em diversos lugares, são pessoas que nunca tiveram acessado o serviço, são pessoas novas, como a gente diz. Porque hoje nós temos, em média, atendendo para dormir no albergue, 18 pessoas. Qual é o perfil dessas pessoas? Todas de Cachoeira, todas em situação de rua? Os que procuram o serviço, sim. 95% são pessoas do município de Cachoeira do Sul e são pessoas em situação de rua, sim. Então, eles ficam na rua, fazem os acompanhamentos nos serviços e acessam o serviço à noite, para poder dormir, para poder jantar, tomar o seu banho e descansar um pouco. E qual é a situação? Essas equipes também encontram pessoas que não querem vir para o albergue, mesmo assim, tem assistência, tem acompanhamento? A equipe vai e apresenta o serviço de albergue e também o CRES, que é o Centro de Referência Especializado, que faz essa acolhida e esse atendimento durante o dia, também se coloca à disposição. Então, nessa busca ativa, se apresenta o albergue, oferece para que a pessoa venha dormir no albergue. Dessa última busca, foi nos passado que foram encontrados 13 pessoas, sendo 11 delas aqui do município e 2 de fora do município. Receberam um lanche, receberam um cobertor, mas nenhuma delas quis vir para dormir no albergue. Então, a gente percebe que a população em situação de rua ela está mudando um pouco o perfil. Por quê? Porque, para te ver, nós atendemos 18 pessoas já no albergue, são usuários que já são nossos conhecidos a longa data, e essas pessoas que foram encontradas nessa primeira busca ativa, agora na semana passada, são pessoas diferentes, são pessoas novas que nem o coordenador do albergue, nem o serviço conhecia. Então, a gente vai continuar na questão da busca ativa para conhecer, para entender esse usuário, para aproximar ele dos serviços da assistência social, para que a gente possa, de fato, auxiliar e dar a orientação correta do que eles precisam. O albergue é na casa ao lado da SMIS. Cada pessoa que chega é orientada sobre as regras e horários do local. Desde maio, devido à enchente e ao frio, entre 1h30 da tarde e 7 horas da manhã, com oferta de alimentação, banho e abrigo. A limpeza do local e a arrumação dos quartos é responsabilidade de todos. Eles podem usar a cozinha livre, né, para eles, mas vem a janta pronta, tá? Vem uma fornecedora de marmitas para eles. Então, a gente, mais ou menos, 20 marmitas, 20 vagas, a gente pede as 20 marmitas. Caso a gente vê que tem vindo pouca gente, tem sido a procura pouco, às vezes acontece, né? No verão, principalmente, diminui bastante. A gente diminui a marmita, fala com ela, vem 14, 15 marmitas. Bem de acordo. Isso. Café da manhã também. A gente serve para eles de manhã, né? Ver a quantidade de pessoas que tem, a gente prepara de manhã o café para eles. Ciente de que poderá haver maior demanda no serviço, a secretária garante que não deverão faltar vagas. Se a demanda aumentar, é uma questão que a gente vai precisar pensar e modificar. Nós temos sempre algumas vagas, alguns espaços a mais para uma emergência. Então, se isso se concretizar, que a gente acredita também que com o aumento do frio as procuras elas aumentem e a gente também está indo atrás dos nossos usuários, né, para oferecer o serviço, a gente tenha que remanejar ou reorganizar alguns quartos que tem no albergue para que a gente possa atender a população da melhor forma possível. É impensável, né? A gente imaginar que nesse período, nesse frio que tem feito aqui no Rio Grande do Sul, até hoje um pouco menos, mas nos últimos dias a gente teve temperaturas negativas em diferentes municípios do estado, que uma pessoa está ali na rua, dormindo ao relento, é algo que realmente é completamente desumano, né? Tem o espaço, tem o albergue, por outro lado,
muitas pessoas, por conta do vício, terminam não indo para o albergue, preferem ficar na rua. Então, é algo realmente muito triste para a nossa sociedade, mas com o que a gente precisa lidar. Que bom que tem essa retaguarda que a Prefeitura oferece e a gente precisa acompanhar, né? E o triste de tudo isso, que a gente percebe que muitas pessoas em situação de rua estão nessa situação também por conta da questão de um vício, né? Tudo começa por aí, pela bebida, por algum outro tipo de entorpecente. Questões psicológicas também, não é uma situação de fácil solução, né? Então, a gente não está aqui para julgar, mas que cada um possa fazer a sua parte de alguma maneira para que as pessoas não fiquem aí jogadas ao relento, né? E você de casa, quer participar? Quer mandar o seu recado para a gente aqui? Tem aí, quem sabe, um projeto social que atende pessoas em situação de rua? Manda mensagem para a gente, nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Você sabe que a sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui, para contextualizar com a gente os assuntos do dia, para contar sua informação, sugerir uma reportagem, e assim nós vamos contando, né, o que acontece no dia a dia da nossa comunidade. Um projeto que tem como foco principal a redução da insegurança alimentar em áreas com maior concentração de pobreza, as cozinhas solidárias, está finalmente saindo do papel em Cachoeira do Sul. Equipamentos de distribuição de comida caseira, elaborada dentro de padrões nutricionais e totalmente gratuitas, já são realidade em várias cidades do país e servem como uma estratégia de combate à fome. Aqui, a cozinha será instalada no bairro Noêmia, o bairro mais populoso da cidade. A próxima semana será de inauguração da cozinha comunitária em Cachoeira do Sul. A data exata ainda não está definida, mas a prefeita Ângela Chu afirma que depois de um ano, ainda que com adequações, o projeto finalmente se tornará realidade. Thelma, assim, esse projeto das cozinhas comunitárias que foi gestado, né, desde o ano passado pela Secretaria de Inclusão Social, na época do ex-secretário Luiz Fernando Godoy, é um projeto que todos nós do governo acreditamos muito nele, pelo alto valor social, né, para atender os benefícios que vai trazer para a nossa comunidade carente, em vulnerabilidade social. Então, nós nunca pensamos em não colocar ele em atividade, até porque já tinha sido comprado todos os equipamentos, freezer, fogão, eletrodomésticos, né, panelas, no caso, e também já tinha sido contratada em termos de processo seletivo, né, emergencial, 2 serventes e 2 cozinheiras. Então, estava tudo pronto, preparado, né, para iniciar, e faltava o espaço. A decisão pela escola de Naneri surgiu em uma reunião de secretariado. O espaço foi considerado por vários motivos, entre eles porque dispõe de ampla cozinha bem estruturada e em função da licitação para o aluguel de um prédio para sediar o projeto das cozinhas, aberta pela prefeitura, ter sido deserto. A escola de Naneri é a maior escola do município. Ela possui uma cozinha muito bem aparelhada, muito bem localizada, construída, né, dentro de todos os padrões, né, sanitários. Ela está localizada no maior bairro da cidade. No caso, o bairro Noêmia tem cerca de 8.000 habitantes, né? E também tem um grande número de famílias do Bolsa Família, né, do CAD único. Então, em vulnerabilidade social. Eu considero uma localidade estratégica, porque tem vários bairros ao redor, né, que podem ser beneficiados, como a Coab, Universitário, o Santa Helena, ali do outro lado da faixa, enfim, todos aqueles ao redor que também terão fácil acesso.
Os ajustes já foram feitos com a direção da escola e os equipamentos imobiliários já estão sendo levados para a Dinaneri, no bairro Noêmia. As 200 refeições serão distribuídas no final da tarde, uma das adequações feita ao projeto que previa a distribuição das refeições ao meio-dia, quando anunciado pelo ex-secretário Luiz Fernando Godoy, gestor da ideia. Na época, o então secretário defendia que as refeições fossem entregues nesse horário, privilegiando crianças que precisam do alimento antes de ir para a escola. A cozinha comunitária instalada lá, ela não vai interferir o dia a dia da comunidade escolar, dos alunos, dos professores, porque ela vai ser feita à tardinha, né? Então, vai ser a janta que vai ser distribuída. Nós vamos iniciar, no caso, a partir da semana que vem, nestes moldes lá do Dinaneri. Mas nós já estamos pensando, de repente, em ampliar para um outro bairro, né? Porque nós temos o equipamento necessário para instalar outra cozinha, de repente numa outra escola e, de repente, também na hora do almoço. Nós vamos estudar para ver se a gente consegue trazer mais para esse lado. A manutenção da cozinha comunitária conta com emendas parlamentares, já destinadas por deputados e impositivas dos vereadores cachoeirenses. Outra parte deverá vir do orçamento da prefeitura. Algum recurso próprio do município, através do orçamento da Secretaria de Inclusão Social, vamos fazer alguns remanejos para mantermos, porque o que falta é no dia a dia, né? As famílias beneficiadas serão indicadas pelos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, considerando os critérios de vulnerabilidade e maior necessidade. Então, através dos CRAS e também do CadÚnico, então nós temos todos esses cadastros, no caso, né, que a gente pode utilizar para beneficiar as pessoas que realmente precisam. E a gente fala agora sobre violência contra a mulher. Foi identificado como Thiago Guedes Pacheco, de 43 anos, o homem investigado por agressão contra 10 ex-namoradas e acusado por tentativa de homicídio contra uma delas. O julgamento iniciou ontem em Porto Alegre. Segundo o Ministério Público Estadual, os crimes foram cometidos em cidades do Rio Grande do Sul e também em Brasília e Barcelona, na Espanha. Iniciou ontem, em Porto Alegre, o júri de Thiago Guedes Pacheco, de 43 anos, acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por tentativa de feminicídio contra uma ex-namorada. O crime foi cometido no bairro Ípica, na zona sul da capital, em dezembro de 2019. São agravantes do crime elementos como motivo torpe, dissimulação, meio cruel em razão de asfixia e a questão de gênero. O ato de violência ocorreu dentro de um carro estacionado em uma rua. A vítima sobreviveu graças a um motorista que, ao perceber as agressões, parou o carro e a socorreu. Na ocasião, o réu também descumpriu medida protetiva e foi preso em fevereiro de 2020 em um apartamento no centro de Porto Alegre. De acordo com a investigação policial, ele é suspeito por agressão, ameaça e repetidos descumprimentos de ordens judiciais referentes a medidas protetivas contra 10 ex-namoradas. São casos registrados desde 2001 em Porto Alegre e Gravataí, além da identificação de 2 vítimas em Brasília e Barcelona, na Espanha. Em 2019, o investigado chegou a ser preso em uma operação de combate a feminicídios realizada em todo o país, mas foi liberado um dia depois. O promotor de justiça, Eugênio Amorim, está atuando pelo Ministério Público. Expectativa de um trabalho longo, são muitas testemunhas para serem ouvidas, um debate
que vai ser certamente bastante acirrado, pelo que se vê das manifestações da defesa no processo, vitimizando o réu como alguém que está sendo perseguido. Mas nós temos uma prova bem boa, nós temos uma situação bem favorável à acusação e vamos sustentar o pedido de condenação e certamente haverá de ser, ao final, julgado procedente pelos jurados. A primeira pessoa a depor foi a vítima, que ressaltou ter feito 7 ocorrências policiais contra o réu. Atualmente, ele se encontra preso na penitenciária estadual de Canoas. Na época em que houve a denúncia deste caso, o Ministério Público Estadual chegou a incentivar não somente as vítimas do réu, mas as mulheres de modo geral, a levarem adiante todas as denúncias de violência doméstica. Importante, não é quebrar o silêncio, não permitir que esses casos aconteçam. A pessoa muitas vezes acha que isso vai passar, não é? Que quem sabe a pessoa vai mudar, tem aquele componente afetivo envolvido, mas a tendência é que os casos eles só se aprofundem, fiquem ainda piores, não é? Por isso quem está vivenciando alguma situação assim precisa denunciar, procurar as autoridades, por pior que isso seja, né? Mas é importante que o registro seja feito. Gente, em 25 de junho é celebrado o Dia Mundial do Vitiligo. A data tem como objetivo conscientizar a população e reduzir a discriminação e o preconceito relacionados a essa condição. Veja na reportagem os mitos e as verdades sobre o vitiligo, doença que provoca a despigmentação da pele e atinge cerca de 1 milhão de brasileiros. Michael Jackson, um cantor conhecido internacionalmente pelas suas músicas e também pelas transformações que seu corpo passou. Mas essas mudanças não eram por acaso. O artista possuía uma doença de pele com sintomas bem visíveis, o vitiligo. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões se formam devido à ausência ou diminuição de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Estimativas mostram que, atualmente, cerca de 1% da população mundial possui vitiligo, com 1 milhão de pessoas só no Brasil. Marcos é uma delas. Ele descobriu o vitiligo aos 30 anos de idade, que começou nas axilas e se espalhou pelas coxas, braços e outras partes do seu corpo. No início ele surgiu, assim, eu acho que por causa da genética mesmo, mas assim, durante a vida você vai tendo algumas etapas, né? E umas que às vezes você tem ali um estresse ou outro, eu acho que isso ajudou a haver um processo assim um pouco mais rápido com relação à presença do vitiligo, ele ser mais visível. As causas da doença ainda não estão claramente definidas, mas se acredita em uma predisposição genética associada a fenômenos autoimunes, alterações ou traumas emocionais. Todos esses são fatores que desencadeiam a doença. Os sintomas são bem visíveis, mas ao contrário do que muitos pensam, o vitiligo não é uma doença contagiosa. Duas coisas vão determinar a evolução do vitiligo, que são os estresses que a pessoa tiver e a forma como ela lida com as situações de estresse, né? Então, às vezes a pessoa, quando você pega uma pessoa com vitiligo mais extenso, se você conversar, você vai entender porque ele está extenso pelas coisas que ela passou ao longo da vida. Então, geralmente você consegue relacionar bem o tamanho do vitiligo com as questões emocionais da pessoa. O vitiligo pode surgir em qualquer idade e suas opções de tratamento variam, incluindo medicamentos para interromper seu avanço e fototerapia para suavizar a diferença de pigmentação. O cantor Michael Jackson optou por despigmentar totalmente sua pele devido ao seu tipo raro de vitiligo, o vitiligo universal, que afetava mais de 70% do seu corpo. Isso também alterou a sensibilidade da sua pele à luz solar. Devido a esse e outros cuidados que o portador deve tomar, é fundamental que os pacientes com vitiligo procurem um médico para receberem um tratamento adequado. A doença pode impactar diretamente a autoestima do portador. Por isso, a aceitação é um aspecto crucial durante o tratamento. Ela compromete muito a qualidade de vida por afetar a autoestima, a imagem. No momento inicial do diagnóstico, que não é um momento fácil, é necessária essa aceitação e é um processo.
porque é muito frequente que os pacientes já sofram por antecipação com medo de disseminação das manchas. Para Marcos, o processo de aceitação foi mais tranquilo, mas ele reconhece os impactos da doença na sua vida. Foi numa boa, foi tranquilo, mas eu acho assim que se fosse algo que fosse muito rápido, a progressão do vitiligo, eu acho que talvez poderia ter chocado em algum momento, mas como foi assim algo de forma bem lenta, né, o progresso dele, então assim sempre levei de uma forma bem natural. É perceptível que a sua pele ela fica muito sensível, então tem que se tomar alguns cuidados com relação a isso, sim. Para outras pessoas, a aceitação da doença pode ser difícil e o preconceito é um dos fatores que dificultam ainda mais o processo. Alguns mitos são responsáveis por isso, como o de que o vitiligo é uma doença contagiosa. Por muito tempo se confundia vitiligo com hanseníase, é uma questão meio obscura na história da medicina, então tinha essa questão dele ser transmissível ou não. E, obviamente, já mais de 100 anos já sabe que não é transmissível. Pode abraçar, apertar a mão, dormir com a mesma pessoa, não há problema algum. Ainda que a gente fale bastante nisso, é frequente que os pacientes ainda cheguem, né, para o médico dizendo que, né, a pessoa não quis apertar a mão na hora de dar o troco, a pessoa tem um receio. Vitiligo não é uma doença infecto-contagiosa, não é transmissível, é uma doença autoimune. Ela causa manchas claras na pele. Quebrar o preconceito e apoiar quem vive com vitiligo é essencial para criar uma sociedade mais inclusiva e empática. Ao espalhar informações corretas e demonstrar respeito, contribui-se para um ambiente onde essas pessoas se sintam aceitas e valorizadas. Às vezes a pessoa ela está passando por aquilo por causa de um momento de estresse, e você pode ser um amigo que pode ajudar com relação a isso, que vai ajudar também a diminuir essa questão do progresso do vitiligo, né? Então acho que é interessante estar mais próximo. E vamos ver o que nossa audiência está dizendo nas redes sociais, também no nosso WhatsApp. Quer participar com a gente, fazer parte aqui do jornalismo da Novo Tempo? Manda sua mensagem pra gente no WhatsApp 51997697129. Vamos aqui para a telinha, vamos ver os recados que já estão chegando pra gente. O Everton está dizendo aqui o seguinte: a cozinha comunitária vai funcionar no bairro Noêmia, aí só vai comer quem mora nessa região. O resto da cidade, por exemplo, quem mora nos bairros Bom Retiro, Cristo Rei e Beco dos Trilhos, não vão ser beneficiados por esse projeto. Destaca aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela tua participação. Quem mais? Uma mensagem anônima aqui dizendo o seguinte: bem colocada esta ideia, mas acho que a maior prioridade agora são as estradas do interior e urbano. Eu não sei a que ideia que esse telespectador está se referindo, talvez a cozinha, né, ou ao projeto do albergue, que foram as duas reportagens que abriram o telejornal. Então há essa ênfase aqui nessa mensagem, destacando necessidade urgente, né, de manutenção nas estradas, tanto do interior de Cachoeira do Sul, quanto nas ruas, de modo geral, da cidade de Cachoeira do Sul. Tem ruas que têm pavimento, ou tem pelo menos o calçamento, mas ruas que estão também muito precárias, e no interior nem se fala, né? As ruas, as estradas estão bastante precárias, com problemas em pontes, problemas de atoleiros, muitos locais em que o tráfego simplesmente não é possível. Então é uma demanda que a gente recebe de muitas pessoas aqui no telejornal. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. O Leandro Pontes, de quem é a responsabilidade deste tipo de serviço? Isto se encontra na rua Riachuelo, número 652, esquina com a Secretaria de Obras. Leandro, não tenho a resposta, mas deixo aqui a informação, né, para que as autoridades possam checar o caso aí, tá bem? Temos mais uma mensagem aqui, um questionamento. O Renato está perguntando o seguinte: cadê a obra de asfalto da rua Moron e Conde de Porto Alegre, que ia começar dia 1º de julho? Renato, obrigado pela tua participação. Pois é, essa foi a promessa feita, né, que dia 1º de julho a obra iria começar. Hoje nós já estamos no dia 3, então buscamos essa informação já
Assim que recebemos aqui a mensagem do Renato, recebemos tanto informações da assessoria da Prefeitura quanto da secretária de Planejamento, a Vanessa, não é? E a informação é de que a empresa já está em Cachoeira do Sul, está montando aí o seu canteiro de obras, a sua estrutura, e que a obra vai começar, deve começar inclusive hoje à tarde. Então, assim que a gente tiver mais detalhes, aliás, nós vamos trazer imagens também, assim que possível, aqui para a telinha da TV Novo Tempo. Tá bem, Renato? Obrigado pela participação. Ruas que estão também pedindo socorro, né? Moron e Conde de Porto Alegre. Daqui a pouquinho mais recados aqui da nossa audiência. A seguir, professoras aposentadas confeccionaram mais de 100 peças em tricô e crochê para o projeto Pés Quentinhos. O grupo Tricoteiras da Resistência envolve os 42 núcleos do CEPER Sindicato em todo o Rio Grande do Sul. No meio rural, o maior desafio dos produtores é conseguir recuperar o solo lavado pela enchente. Na lavoura do seu Nestor Treichel, o nível da água, com muita correnteza, chegou a 3 metros. A ideia é mudar essa estrutura para uma parte mais alta, mas num primeiro momento não tem tempo hábil para isso, porque daqui 3 meses nós teríamos que já estar com a lavoura pronta. E nós não vamos ter tempo hábil para isso, né? E hoje tem dicas da Francine Hernandes para amenizar o sofrimento dos cães com o frio. Sim, eles também ficam encolhidos, sem disposição, quando a temperatura baixa muito. Vamos aprender como preparar uma caminha bem aconchegante e adaptar a alimentação. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, 12h36 agora. Boa tarde para você que ligou a sua televisão, chegou correndo naquela hora de almoço para organizar as coisas, daqui a pouquinho retornar para o trabalho. E sei também que tem muita gente que nos acompanha nos ambientes de trabalho, de empresas, refeitórios. Muito obrigado a todos pela companhia com a gente. Bom, vamos falar um pouquinho do tempo, porque até então a gente vem tendo bastante frio aqui no Rio Grande do Sul, no comecinho dessa semana, mas dias ensolarados, diferentemente de hoje. Vamos ver a imagem da nossa câmera ao vivo, agora do centro aqui de Cachoeira do Sul. Temos o céu encoberto. Apesar de o sol ter aparecido assim timidamente de manhã em alguns locais, temos aí uma cobertura de nuvens e a possibilidade de dias com alguma chuva fraca a partir de hoje em todo o estado do Rio Grande do Sul. Os detalhes agora na previsão. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu encoberto. A massa de ar seco e frio perde força. O sol pode aparecer entre nuvens e tem chance de chuva fraca. Temperatura mínima 13, máxima 18 graus. Quinta-feira o dia deve ser chuvoso. Não devem ter grandes acumulados, mas vai chover ao longo do dia, com momentos de melhoria, mas com predomínio de nuvens. Temperatura mínima 10 e máxima 14 graus. Sexta-feira ainda deve ter chuva fraca, já fica um pouco mais frio. Mínima 7, máxima 11 graus. Nesta quarta-feira, a chuva retorna ao território gaúcho em algumas regiões. O ar mais frio se afasta do território gaúcho, a possibilidade de geada diminui. A temperatura aumenta ao longo do dia. No litoral norte, na região metropolitana, nos vales e na região central, a umidade aumenta. Nesse cenário, há possibilidade de chuva a qualquer momento, com fraca intensidade. Nas demais regiões, o sol predomina entre nuvens e não há previsão de chuva. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 19. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 18. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus. E apesar do frio, os últimos dias têm sido de tempo firme aqui em Cachoeira do Sul. A boa notícia é que o nível do rio Jacuí segue baixando. Às 7h30 da manhã de hoje foi registrada a marca de 19 metros e 25 centímetros, o que representa 1,45 centímetros a menos nas últimas 48 horas. Desde o início desse mês, a medição do nível do rio passou a ser realizada pela empresa Pampulha Engenharia do estado da Bahia. O resultado da medição é atualizado diariamente no site do DENIT.
Vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente, que separa um tempinho para mandar uma mensagem, para sugerir uma reportagem, comentar os fatos do dia, para contar também a sua informação. Obrigado a quem está escrevendo também para a gente aí nas nossas lives no Facebook, no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a telinha, recados aqui do nosso WhatsApp. O Alberto está mandando um áudio para a gente. Vamos ouvir aqui o Alberto. Queria de saber dessa dívida do banco, do cartão, se vale só para o cartão, porque eu tenho uma dívida do financiamento de um veículo pelo banco da Ecoval, se eu consigo transferir. Alberto, muito obrigado pela tua participação. Para quem não entendeu aqui a pergunta do Alberto, ontem nós trouxemos aqui um conteúdo falando sobre a possibilidade de portabilidade da dívida de cartão de crédito, né? Então, você tem ali um determinado juro, uma determinada taxa que você paga para o banco, ao qual o seu cartão é conveniado, né? E a partir de agora, há a possibilidade de você transferir essa dívida, esse cartão, para uma outra instituição bancária, para uma outra instituição financeira. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar, viu, Alberto? Nossa produção vai entrar em contato com a especialista que nós ouvimos ontem e nós vamos trazer aí a resposta diretamente para você no WhatsApp, tá bem? Obrigado pela participação, tomara que tudo se resolva aí, que dê tudo certinho, tá bem? Obrigado pela participação e pela pergunta. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. Neuza Moraes. Por que parou o calçamento da rua Rodolfo Ricardo Dreves, no bairro Noêmia? Boa pergunta, Neuza. A gente está devendo aí essa resposta, precisamos buscar esclarecimentos sobre esse calçamento. Te agradecemos pela participação e ficamos na torcida, porque ninguém merece, né? A gente cria uma expectativa quando uma obra começa, a gente espera que tudo ande ali. Imagina, né, que a rua agora vai ter o calçamento e daqui a pouco a obra para. Então é aquela frustração e aquele transtorno também por materiais que eventualmente são colocados, fiquem ali atrapalhando também quem trafega, né? Obrigado, Neuza, pela tua participação com a gente aqui. Quem mais? Lenise Figueiró. Esse projeto do albergue é muito bom, tira pessoas das ruas, fiquei feliz, coisa boa. Obrigado, Lenise, pela participação, ótimo dia para ti, viu? Mais um recadinho aqui, a Guacira, sempre conectada com o NT Sul. Obrigado, Guacira, pela participação. E eu quero mandar aqui um abraço também para minha amiga Elizabeth Bittencourt. Elizabeth esses dias encontrou a Lena, falou, Daniel, não fala mais as minhas mensagens. Então, dona Beth, grande abraço. Obrigado pela companhia com a gente. Desculpa aí por, eventualmente, a gente não conseguir colocar a sua mensagem no ar, tá bem? Feitas as pazes aqui nesse momento. E você de casa, quer participar com a gente? Vá mandando seu recadinho, nosso WhatsApp está sempre às ordens por aqui, 51997697129. Gente, a enchente que destruiu propriedades do interior também afetou lavouras e o solo fértil. Aqui em Cachoeira do Sul, pés de soja ainda estão na terra depois de passarem dias na água. Hoje o principal desafio é recuperar esse solo lavado pela água e restabelecer toda a estrutura, além de pensar nas alternativas de viabilizar a safra de 2025. O departamento técnico do IRGA circulou nos últimos 2 meses nas cidades mais atingidas pela enchente de maio. O foco do Instituto foi visitar propriedade por propriedade e contabilizar todo o prejuízo que os agricultores tiveram. Além da infraestrutura e maquinário perdido, as terras foram duramente castigadas em alguns municípios. Esse vídeo foi gravado por um produtor de Agudo, cidade que fica a 75 quilômetros de Cachoeira do Sul. Nas imagens, ele relata o que sobrou da lavoura de arroz atingida pela enxurrada. Aqui, pessoal, era tudo lavoura de arroz. Hoje o que sobrou é buraco, pedra e montes de areia. Foi o que sobrou da lavoura de arroz. Essa é a situação. Agora, baixando as águas, começa a aparecer os prejuízos. A ideia do IRGA nesse levantamento é apresentar proposições para os agricultores, entidades públicas ou privadas. Segundo o chefe do escritório do IRGA em Cachoeira do Sul, Enio Coelho, o principal desafio dos agricultores é o recomeço em áreas prejudicadas e a falta de capital financeiro.
E o que pode impactar no futuro, na nova safra, né, é saber o quanto, né, o produtor vai ter de capital para reiniciar, né? Ele tem esse capital porque, olhando, eu vejo que os insumos, assim, como semente, adubo, né, produtos químicos para trabalhar na lavoura, a oferta vai aparecer e tem no mercado, né? A gente nos pergunta como compra isso, né? Quando tu tens uma situação de perda total em muitas propriedades aqui na nossa Cachoeira do Sul e região, né? Qual é o capital que eu tenho para recomeçar, né? Eu preciso que alguém aporte capital para comigo, né? E outra condição, esses solos, né, que a enxurrada pegou, levou esses solos, praticamente a camada fértil, toda ela embora, né? Como eu recupero isso? Vai dar tempo de eu recuperar para colocar uma semente nova, adubo, toda aquela tecnologia, né, nesses solos? O agricultor cachoeirense Nestor Traichel, atingido pela cheia do Jacuí, está nesse grupo de produtores que ainda não sabem como recomeçar. A lavoura de soja, viabilizada com recurso próprio, ou seja, sem nenhum tipo de seguro, ainda está na terra completamente deteriorada. Nessas áreas, a água chegou a 3 metros com correnteza. O arroz que tinha sido colhido estava dentro do galpão e do silo. Nada foi salvo. Blocos e documentos da propriedade estão no sol para secar e tentar salvar alguma coisa. O dilema agora é viabilizar uma nova lavoura em pouco mais de 3 meses. Porque daqui 3 meses nós teríamos que já estar com a lavoura pronta. E nós não vamos ter tempo hábil para isso, né? Então a gente vai tentar ficar meio precário aqui, fazer uns acampamentos para tentar fazer a próxima safra e, à medida possível, mudando essa estrutura de secador, de silo para uma parte mais alta na propriedade. Sair daqui onde historicamente outras gerações tiveram, aqui nunca tiveram esse problema, né? Pelo que eu tenho conhecimento, nem a de 41 teve esse tipo de problema aqui. É uma parte bem alta da propriedade, mas ela foi atingida e eu vou abandonar essa estrutura aqui. Esperando por um seguro que ainda não chegou, pelo menos a parte do arroz, né? A parte da soja foi plantada por recursos próprios, não tinha seguro. Essa parte de soja aqui são 68 hectares totalmente perdidos, essa não tem o que fazer. E a gente espera que na parte do arroz a gente consiga os seguros, pelo menos para amenizar os prejuízos, e que venha alguma medida de incentivo para recuperar essas estruturas. Se perdeu cercas da propriedade, se perdeu as casas, se perdeu o galpão, isso aí vai ser uma demanda grande de dinheiro, né? E que um aporte que nós não temos, né? Que a gente perdeu os grãos, então perdemos o nosso dinheiro, vamos supor, né? Ele mesmo se auto-pergunta, né? Como recomeçar? Em função que já havíamos, como colocado anteriormente, de uma safra que se já iniciou plantando, semeando, né, mais tarde. Então ele se pergunta, e esse é o que mais chamava atenção, ele está preocupado em como recomeçar. Segundo o IRGA, em Cachoeira do Sul, 15% da lavoura arrozeira foi completamente perdida em razão da enchente. Os dados não contabilizam os grãos perdidos em silos. Segundo a Farsul, as estimativas indicam perdas de 3 bilhões de reais em decorrência das enchentes e a recuperação total do cenário agrícola deve levar uma década. E o questionamento aí do seu Nestor de como recomeçar, certamente é o questionamento de muitos produtores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Foram muitos os municípios afetados e amanhã, inclusive, tem um evento para tratar especificamente sobre isso aqui em Cachoeira do Sul, na FENARROZ, a sede da Feira Nacional do Arroz. Então, o agro do Rio Grande do Sul se reúne para discutir estes assuntos. Tem aí uma pauta de reivindicação em busca de auxílios que são muito necessários para que os produtores possam retomar a sua produção, né, que é uma vocação do estado do Rio Grande do Sul. E a gente, inclusive, vai acompanhar esse evento amanhã, então, que ocorre aqui em Cachoeira do Sul, e vamos trazer todas as informações para você no Telejornal NT Sul.
Gente, o governo federal cancelou o leilão para a compra de arroz. Após longas negociações com entidades do setor, ficou definido pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que os preços do arroz no Brasil cederam e não há, nesse momento, a necessidade de novos leilões para a importação do alimento. Um termo comum será assinado para evitar alta de preço e também qualquer ou qualquer situação de desabastecimento. Essa é uma vitória da classe arrozeira após constantes manifestações contrárias à medida do governo federal. O 4º núcleo do CEPER Sindicato fez na tarde de ontem a entrega de peças confeccionadas pelas educadoras aposentadas para o projeto Pés Quentinhos, que tem como foco pessoas desabrigadas em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 100 peças entre mantas, toucas, meias e sapatinhos foram entregues para a direção-geral do CEPER Sindicato na tarde desta terça-feira pelas educadoras aposentadas que integram o 4º núcleo do CEPER Sindicato em Cachoeira do Sul. O grupo, intitulado Tricoteiras da Resistência, reuniu forças na confecção das peças em tricô e crochê que serão entregues para pessoas desabrigadas em decorrência das enchentes do Rio Grande do Sul, privilegiando especialmente aqueles que estão acampados nas rodovias. A ação envolve os 42 núcleos do Sindicato dos Professores no estado do Rio Grande do Sul e agora seguirá ainda com a confecção de toquinhas que serão entregues ao Hospital do Câncer Infantil em Porto Alegre. E agora é a hora do quadro Educacão. Hoje tem dicas para amenizar o sofrimento dos cães com o frio. E eles também ficam ali encolhidinhos, sem disposição, quando a temperatura baixa muito. Vamos aprender como preparar uma caminha bem aconchegante e também adaptar a alimentação. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E hoje eu tenho uma pergunta para você. O seu doguinho, ele anda menos ativo, mais encolhido pelos cantos, dormindo mais, deitando todo enroladinho, tipo uma bolinha? Não se preocupa, não é depressão, tá? O seu cachorro pode apenas estar com frio, que são comportamentos normais do inverno. Como a gente pode ajudar o nosso cão a passar um inverno mais confortável? Primeiro, nem todo cão precisa de roupinha. Cães mais peludos acabam não sentindo tanto frio e as roupinhas não se fazem necessárias para eles. Vocês podem ver que eles acabam não tendo esses comportamentos que indicam que o cão está com frio, né? Ele está encolhidinho, se tremer. Esses cães não precisam de roupinha. Já outros cães de pelo mais curto, às vezes menores, que vão sentir frio, eu acho interessante a gente acostumar esses cães a usar roupinha. E notem que eu falei acostumar. Não é natural para o cão usar roupinha. Isso não existe na natureza. Então, eu preciso adaptar o meu cão para isso. Senão, eu vou colocar a roupinha, meu cachorro vai ficar travado, ou ele vai rasgar tudo porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Como é que eu adapto a roupinha no meu cão? Eu vou colocar a roupinha, eu vou brincar com ele, eu vou dar a alimentação dele. E quando eu não estiver supervisionando, eu vou retirar. Então, eu vou fazer isso vários dias e cada vez eu vou aumentando o tempo que ele fica agasalhado. Outras coisas que a gente pode fazer também é ter uma cama quentinha para o nosso cão, que não passe umidade. Por isso que é muito bacana, às vezes, a gente colocar as camas em cima de pallet, ou colocar um papelão embaixo, ou escolher caminhas que tem um material realmente isolante, certo? Encher de cobertinha para eles poderem ficar aquecidos. E isso vale para aqueles cachorros que não gostam de usar roupinha, porque eles podem encontrar outros meios de se aquecer. Manter eles, ao abrigo do vento, numa casinha ou dentro da sua casa, são todas coisas que podem ajudar. Além disso, é muito importante você cuidar com como o seu animal está se alimentando. É natural no inverno que eles precisem aumentar a ingesta de calorias, então às vezes dar um pouquinho mais de ração vai ser bom, certo? É um pouquinho, gente, não é o dobro, tá? Vale lembrar. Outra coisa interessante é promova momentos em que seu cachorro vai ficar ativo. Como? Eles tendem a ficar mais
confortáveis no cantinho deles, é importante que a gente tire eles de lá para fazer exercício, seja físico ou mental. Então, convide seu cachorro para brincadeira, convide para o passeio, treine com ele para que ele continue sendo um cão ativo. Apesar da natureza deles serem ativa, às vezes eles podem ficar um pouquinho preguiçosos e isso não faz muito bem para a saúde dos cães. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo Educacão. Boas dicas, né? Vamos ver agora aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. O Alessandro Ramos está com a gente no Facebook. Boa tarde, estou na audiência aqui em Caxias do Sul. Abraços a todos da minha terra. Obrigado, Alessandro, pela companhia. Um abraço para os nossos amigos em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O Itamaratan está com a gente no Facebook, a Caroline Correia, a Suzana Hernandes. Agradeço aqui pela companhia e pelas mensagens. No nosso YouTube, está com a gente o Luiz Aparecido dos Santos, nosso Paraná, tem muito carinho por vocês. Obrigado, Luiz, pela companhia e também pela mensagem. A Sinara manda aqui o seu recadinho, Mara Regina. Vilnei Festinali está com a gente hoje acompanhando de Natal, no Rio Grande do Norte. Santa Anoli da Silva Brum, Nazareno, Claudiano, Cristina, Sérgio Marques está com a gente em Barra Mansa. Obrigado a vocês pela companhia. Vamos aqui para a telinha. O Ednei está falando aqui sobre a questão das estradas, né? Estão organizando a FENARROS, mas não temos estradas, ponte com trânsito parcial e ruas horríveis. Vão apresentar essa cachoeira para os expositores? Deveriam arrumar para fazer uma feira organizada, diz aqui o Ednei. Obrigado, Ednei, pela tua participação. E aí fica aí essa demanda para a prefeitura, né? Quem mais? O Rogério Gonçalves, aqui na rua Orlando da Cunha Carlos, próximo ao Prado, parece que estamos no interior, festival de animais passeando no meio da avenida e calçadas, risco iminente de acidentes. Então a gente deixa aí essa recomendação para o setor de trânsito, né, setor de meio ambiente e aquela responsabilidade que é dos tutores, né? Não pode aí deixar os cavalos soltos na rua, não é? Porque tem esse risco iminente, como diz aqui o Rogério, de algum acidente nesses locais. Temos aqui a participação também, não tem o nome aqui do telespectador, mas vamos ouvir o áudio. Eu gostaria de saber, a 153 em Cachoeira do Sul, ninguém fala nada, todas as TV, todos os noticiários, não joga nada. Mas tem como arrumar, liberar o tráfego totalmente. Gostaria de saber essa resposta. Bom, a 153 são os acessos, né? A Ponte do Fandango, que está ali em meia pista, então primeiro passa um lado, depois passa o outro, e realmente é um transtorno bem grande. Para quem chega ao município, tem espera aí de meia hora, 40 minutos, às vezes até mais. Então tem sido uma situação desafiadora para todos que precisam trafegar nesse acesso à Cachoeira do Sul. Não temos, meu amigo, infelizmente ainda, uma informação objetiva de quando essa situação vai ser normalizada. A gente vê ali o maquinário está trabalhando, então a recuperação está acontecendo, mas aí tem no radar também a questão da Ponte do Fandango, que a manutenção nessa obra vai começar. Então, infelizmente, a gente vai conviver por um bom tempo com essas dificuldades. A gente não tem informações objetivas obtidas por parte do DENIT, até já mencionei isso essa semana, então a gente consegue apurar algumas informações com deputados que têm esse acesso mais próximo, a assessoria do DENIT passa informações que são, assim, muito rasas, então a gente não tem informações mais concretas, mais contundentes sobre prazos objetivos para que a gente tenha esse acesso liberado, né, aqui à Cachoeira do Sul. Obrigado a você de casa que interagiu com a gente. O NT Sul desta quarta vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais. E nós voltamos a nos encontrar amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!